Internacional Mulheres Regentes. Eu vou dar início à quarta mesa. Você é a mediadora aqui da mesa. É uma mesa que vai tratar das especificidades relativas às distintas áreas da regência. Então, eu vou chamar nossas convidadas aqui, a Vânia Pajares, Isabela Sequete, a Mara Campos, Mônica Jardim e a Naomi Nakata. Bom, cada uma preparou uma fala aqui de mais ou menos 10 minutos, eu vou controlar, qualquer coisa eu aviso a vocês. Eu já vou passar a palavra para a Vânia Pajares, que é presidente aqui da mesa. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é uma grande honra estar nesse simpósio, que foi um projeto que teve sua origem no interesse comum de 4 regentes que vivem o drama da profissão, mas é um drama bem positivo, na verdade, porque envolve muito desafio, muito crescimento, muita luta e muita arte. Então isso envolve o crescimento, inclusive, do país, nosso desenvolvimento. E devo agradecer principalmente às minhas queridas companheiras Lígia Amadinho, que basicamente fez quase tudo desse simpósio, brava. Pérez, querida, maravilhosa, que me ajudou muito nessa idealização, e a minha queridíssima Érica Hendrickson, e comigo, Vânia Pajares, nós 4 num evento de padaria, num encontro de padaria, num café, começamos a falar no questionamento, assim, eu enfrento tais e tais coisas no meu dia a dia, enquanto maestrina, enquanto regente, enquanto diretora musical, e aí a outra, eu também. E vimos que o questionamento seria muito mais profundo, que a nossa luta era muito... Você já está em 5 anos, e o meu plano pessoal é fazer a Escola de Canto Coral de Brasília, onde eu pretendo ter um coro infantil, um coro jovem, um coro adulto, um coro... Davi, desculpa, mas eu vou ter um coro sinfônico lá também. Quero poder dar aula para regentes, pianistas, cantores, quero fazer uma escola de canto coral, por que não? Né? Esse é o meu sonho. Então, assim, eu gostaria de terminar dizendo, eu pensei, gente, eu preciso falar alguma coisa para ser diferente, todo mundo falou da sua experiência, mas a minha diferença é a minha experiência. Tá? Então, eu queria terminar falando para vocês, e para mim também, não desistam, não desistamos, a gente tem que continuar, né? Não só porque a gente é mulher, mas porque a gente acredita, porque a gente gosta, porque esse é nosso sonho, né? Porque essa é a nossa vida, né? Se não fosse a gente, quem seria? Né? Então, assim, não desistam. E elaborando, eu pensei numa coisa assim, num mundo onde o pronome masculino é ele, o pronome feminino é ela, e o plural dos dois é eles, a coisa está mais intrínseca do que a gente pensa. Então, a gente tem que batalhar muito por isso. Só juntas mesmo, acho que dando braço, estabelecendo pontos de encontro, de debate, dividindo experiências, dividindo trabalhos, acreditando umas nas outras, é que a gente vai poder seguir em frente, continuar e ocupar esse espaço. Ocupar esse espaço que a Mary ontem falou, da primeira, da segunda, da terceira, enfim, de quantas vierem. O espaço tem que ser ocupado. Né? E para terminar, eu trouxe um vídeo do meu coral, da prova do concurso que a gente fez ano passado. Não consegui botar a música inteira, porque a edição não ficou legal. É uma música que começa no meio, um minuto e meio mais ou menos de música, assim, para vocês conhecerem meu trabalho. A sala foi o conservatório onde o Telemann trabalhou, na Alemanha. A sala reverbera um pouco, porque essas igrejas de pedra batem um pouco, mas eu gostaria que vocês escutassem, se vocês me permitem, ok? Obrigada, gente. A todos e a todas que me convidaram, enfim, e acreditaram que eu tenha algo com que contribuir, né? A contribuir aqui hoje. Nós temos pouco tempo para dizer, né, o que pensamos, e provavelmente tudo que eu pensei desde então
não vou falar nada disso, né? Porque quando chega aqui, é como um ensaio. Por mais que você planeje, às vezes as coisas seguem um curso que te faz flexibilizar o que você tem a dizer, a propor, né? Então, enfim, aqueles que me conhecem, aquelas que me conhecem, sabem que eu dedico a minha vida. Acho que se tivesse que resumir em uma palavra, esses quase 40 anos de regência, eu diria dedicação. É o que eu mais, enfim, consigo me lembrar, é o que mais me justifica. E nessa reflexão inevitável, antes de vir para cá, claro que a gente faz, né, um caminho de volta para o futuro. E eu comecei a me lembrar dos mestres e mestras desde que eu comecei na regência. Quais deles eram mulheres, quais deles eram homens e o que representaram e representam até hoje na minha vida. Coincidentemente, minhas irmãs, meus irmãos, todos atuam em música, ou fazem música profissionalmente, ou não, enfim. Mas cantam, tocam, compõem, enfim. É uma prática aqui na minha casa que sempre esteve presente. Aí me perguntam sempre, mas seus pais são músicos? Como é que foi isso? Olha, a gente morava em Santos, moramos em Santos durante quase 10 anos, litoral de São Paulo, e eu costumo dizer, gosto de dizer, que se não fosse a música, acho que estava todo mundo internado no sanatório, né? Enfim, tinha que se tratar, porque foi o nosso canal, foi o nosso veículo de comunicação com o mundo. Muito pouco dinheiro, né? De vida difícil, e assim, filha, escolhe, você pode fazer inglês ou música. Assim, claro que eu quero música, né? Imagina, inglês até hoje estou devendo, né? Nessa história das prioridades. Mas, enfim, ouvindo as colegas, que eu gostaria de cumprimentá-las, sou admiradora do trabalho de todas. Acho que, enfim, esse evento, essa oportunidade de conversa é fundamental. Lídia até fez uma sugestão, enfim, que tal se falássemos sobre o histórico das mulheres regentes, pelo menos no Brasil? E eu pensei, nossa, interessantíssimo, mas isso demandaria uma pesquisa, né? Não há registros, os registros são muito poucos, tudo foi muito pouco documentado, e isso na história, de maneira geral, na trajetória das mulheres, né? Enfim, ao longo do tempo, e não só uma situação local como aqui do nosso país. Então, essa falta de dados, de informação, muitas vezes nos impede, né, de ter um olhar mais sistêmico sobre tudo, né? Sobre a nossa trajetória. Agora, sem dúvida, enfim, eu coloquei alguns tópicos, vou falar brevemente sobre eles, vou relacioná-los, mas só para situá-los, no momento eu sou a regente do Coro da Camerata Antiga de Curitiba, uma função que assumi desde o ano passado, o que muito me honra. É um grupo que eu admiro bastante, enfim, já há muitos anos, há mais de 30 anos acompanho o trabalho desse conjunto, e dou aulas de regência e canto coral na Faculdade de Música Cantareira. São as minhas atuações do momento. Infelizmente, porque eu sempre trabalhei no plural, né? Nunca me ative a uma instituição só. Acho que o período que mais afunilou, esse trabalho foi afunilado e focado, foi aqui mesmo, dentro dessa casa, no Teatro Municipal, quando estive à frente do Coral Paulistano, por mais ou menos 8 anos. E a Escola Municipal de Música, com as crianças e jovens. E quando a Vânia comentou agora há pouco, puxa vida, qual o momento, né? Os momentos difíceis, os momentos de enfrentamento que nós temos no dia a dia, eu comecei a me lembrar aqui rapidamente, puxa, se alguém me perguntasse qual foi o momento mais difícil enfrentado por você na sua carreira, eu perguntaria técnico ou humano, né? Ou em que dimensão você fala? Momentos de enfrentamento de ordem técnica foram vários, são muitas as obras complexas, temos que estar à frente, tanto à frente de conjuntos corais quanto orquestrais. Agora, o momento de enfrentamento, este que a Isabela colocou aqui, como tamanha resistência no conjunto, né, que nos faz pensar, puxa, eu tenho condições de estar aqui, né, que abala as nossas estruturas, e isso é seríssimo. É seríssimo, é muito complexo. Isso pode refletir em escolhas ao longo da vida, né? E até abandono da própria profissão, desse sacro ofício, né? E eu comecei a me lembrar, não, realmente foi. Eu acho que foi Orfeu, a ópera
La Fábula de Orfeu, de Cláudio Monteverdi, aqui no Teatro Municipal. Na época, o engajamento era tanto que eu nem me dei conta da importância, da significância desse momento. Foi apenas quando o jornalista chegou para mim e perguntou como a senhora se sente, sendo a primeira mulher a reger uma ópera dentro do Teatro Municipal. Aí, veio um baque aqui. Eu já estava com tantos enfrentamentos de ordem humana, de ordem artística, na realização dessa obra, e aquilo completou, né? Tamanha pressão, tamanha expectativa, parece que a gente realmente precisa fazer pelo menos 100 vezes mais, né? Então, toda a minha fala que segue, acho que vou procurar esse viés, que é um registro pessoal, claro, né? Não há como, mas também não posso deixar de tocar, de mencionar, trazer aqui alguns aspectos que eu acho que são comuns ao nosso dia a dia. As regentes que estão começando, aquelas que, enfim, já desenvolvem seus trabalhos, aquelas que estão em momentos difíceis da sua carreira, porque esses momentos existem o tempo todo, né? Na relação com as instituições, na relação com os seus conjuntos, enfim, espero que a gente consiga sintonizar aqui hoje. Eu coloquei como proposta, rapidamente, a regência coral vocação versus aceitação. Ou seja, vocação, vocare, o chamado. Seria bom pensar quando isso aconteceu. A exemplo da Isabela, em que momento aconteceu isso? Acontece ainda? Porque não pode acontecer só uma vez, né? É diário, é cotidiano. Será que ao longo, né, da nossa trajetória, em que momentos nós tivemos que reafirmar isso? Acho que a todo momento, né? Afirmar esse compromisso, essa opção, essa escolha, e não apenas a aceitação de uma condição. E aí eu sou meio que obrigada a relatar a vocês. Eu sou uma regente coral. Me orgulho muito disso, né? Tive oportunidades e tenho oportunidades constantes de reger orquestras. No momento, orquestra de cordas. Acho que, como muitas de nós, eu me encantei com a regência orquestral, né? Foi algo muito atrativo para mim, em especial o repertório coral sinfônico. Então, houve uma época que eu realmente gostaria de ter desenvolvido mais nessa área, diante das oportunidades, enfim, recebidas. Eu acredito que só não tenha me jogado, não ficou bom esse me jogado, né? Me lançado nessa área, pelas experiências, pelas próprias experiências diante das orquestras. Há uma cultura, né? Uma cultura de condutas, de regras, de comportamentos, que eu combato constantemente no meu trabalho. Então, de certa forma, a experiência foi muito rica, as experiências foram muito ricas, mas eu me decidi por não continuar nessa empreitada. Isso exigiria de mim muita energia, muitas demandas que eu teria que atender e que estariam e estão direcionadas para o canto coral e para o canto coral de formação. Hoje em dia eu falo, eu sou a regente do coro da Camerata, coro profissional, de vozes bem treinadas, enfim. Mas jamais esqueci o trabalho de formação. Hoje em dia em Curitiba nós temos 8 coros, nas regionais da prefeitura, né, na periferia de Curitiba, na grande Curitiba, abertos a todos os cidadãos que queiram participar, queiram entrar, né, no universo da música, enfim, por meio do canto coral. Então, enfim, esse trabalho me interessa muito. Esse para mim, a minha referência. É ele que me dá, inclusive, a sensação de ocupação desses espaços, né, que me fortalece diante das dificuldades. Mas, continuando, finalidade versus transitoriedade. É a minha finalidade ser regente coral, ser regente orquestral? No caso da minha experiência, ser regente coral, ou é uma transitoriedade? Muitas vezes eu escuto de alunos, eu estou começando com canto coral, mas é que o meu objetivo é ser um regente, um grande regente de orquestra.
Então enxerga ou vê o canto coral como um meio, apenas como uma passagem. Não é proibido, não é passível de culpa, mas é bastante superficial, né, essa abordagem. São especialidades, são especificidades que podem ser desenvolvidas em muitas vidas. Uma vida não basta para isso, né? São habilidades várias que têm que ser reunidas, inclusive extramusicais, para se conduzir um coro, né? Há que se ter não só a cultura da técnica, mas a cultura musical e a cultura estética e de dimensões humanas, porque trabalhamos com pessoas, né? O outro aspecto que eu elenquei aqui foi o regente coral como agente multiplicador de posturas artísticas, agregadoras, críticas. Máximo, ele e o cara eram os meus ídolos, né? Naquela época, meu pai ouvia os discos do cara e o meu maestro era o supra-sumo quase igual, né? Quase não, era igual, só era melhor, né? Então eu estudava música para realmente não decepcionar o meu maestro. E fui crescendo e tendo um amor muito grande pela fanfarra da escola. E me aprimorando nessa área, eu cheguei a estudar regência de orquestra, porque eu realmente via que a fanfarra era muito precária. O nível começou, a hora que a gente estuda, a gente começa a ver que o nível é fraco, que as pessoas não entendem exatamente como é, não era tudo aquilo que a gente imagina, tal. Comecei a estudar regência, fiz festivais de música, um monte, fui colega, graças a Deus, da maestrina Lígia Amadil e da Erika Hendrickson, junto com Eliasar de Carvalho, que o maestro foi muito importante nas nossas vidas, muitos festivais com Roberto Duarte, tudo isso, mas no fundo, aquilo ainda vinha na minha... Por que as bandas são tão fracas? Por que ninguém dá valor? Né? E mesmo os maestros, a gente vê muita história de que tem músicos que é melhor do que os maestros de banda, porque por patente militar, a gente começa a ficar criando idealismo. E foi a partir daí que, mesmo estudando, sempre estudei regência orquestral, a minha vontade sempre foi idealista. Eu sempre lutei pelas bandas. E ao ponto que chegou uma hora que o meu idealismo era tanto que eu cheguei a pensar, o que eu vou fazer para montar uma banda? Não havia a menor possibilidade de eu criar uma banda. Eu trabalhava já, eu fui estudar com o Juan Serrano, e como sempre fui solícita em ajudar, já estava acostumado tanto a ajudar maestro, ajudei também na orquestra jovem. E com a intenção de ajudar mesmo, né? E foi. Nisso, com a morte dele, também não me senti competente para ficar com a orquestra jovem. Chamo João Maurício porque realmente estava na época que o Juan estava procurando alguém para ficar e o nome dele era uma das pessoas que ele estava procurando. Aí continuei como assistente do João Maurício. Nisso, como eu sempre gostei de banda, eu fui trabalhar numa banda em Arujá, que era só de metais. E o João Maurício, quando começou a ULM, sugeriu, todo mundo, você precisa dar aulas de grupos para esses sopros. E o João Maurício falou, a Mônica trabalha com metais lá em Arujá. E olha que engraçado, comecei a partir daí a criar a Banda Sinfônica Jovem, mas não era a Banda Sinfônica Jovem, foi um grupo de metal que nenhum professor quis, porque era totalmente desequilibrado, era para todos os alunos da ULM, né? E aí me perguntaram, né, se você sabe alguém que pudesse trabalhar com as madeiras? Era tudo que eu queria na vida. Pode mandar que eu vou montar uma banda. E montei o grupo de prática de orquestra de sopros da ULM, né? E a partir daí, esse grupo foi se desenvolvendo, foi um sucesso grande na ULM. Aí decidiram transformá-la numa banda sinfônica jovem da secretaria. Tá bom, só que eu não parei com as práticas de orquestra, porque eu falei assim, senão eu vou reafirmar que as bandas são ruins, porque as práticas também eram de alunos fracos. Os alunos bons iam para experimental, e aí ficava só com os fraquinhos.
E os professores sempre foi assim, sempre, até hoje melhorou, mas ainda é. Vai tocar primeiro na banda, depois você vai para a orquestra, né? Só começou a reverter um pouquinho isso quando eu comecei a chamar os profissionais para fazerem solos na banda. E que agora os músicos que estão por aí sabem o quanto que é difícil tocar numa banda sinfônica. Que é fácil você tocar um oboé na orquestra, quer dizer, entre aspas, não é fácil também não, né? Mas na banda é o cão de difícil, né? É muito mais difícil. Então você começa no mais difícil, você vai tocar clarinete, você tem que fazer a parte do clarinete mais o do violino. E vai começar na banda para depois ir para a orquestra. Eles passaram a receber iguais, que foi uma gestão de mulher. Por curiosidade, aconteceu isso, né? E aí eu vejo também, quando eu, nessa gestão de querer fazer coisas novas com uma banda sinfônica, eu falei, o que eu vou fazer de novo? Eu transcrevi a Trimonicha do Scott Joplin, que por sinal, a história é de uma mulher negra que se torna uma líder, mesmo sendo mulher e negra, ela se torna uma líder. Transcrevi ela para a banda e fui fazer. Gente, foi matar um leão por dia e eu quase que ele me comeu no final. Mas eu fiz, eu acho que valeu a pena. Eu não tinha, foi tido muita promessa de que ela iria acontecer e não, na reta final, cancela-se tudo porque não dá. Eu paguei toda ela do meu bolso. Para não dizer que a ULM não pagou, ela pagou a transcrição para o Daniel Harris, que foi o Daniel que fez a transcrição para a banda sinfônica. O resto eu paguei do meu bolso, fui pagando mesmo. Eu gastei um carro na época, um Chevette zero, custava 7 mil cruzeiros, né? Eu gastei realmente um carro, mas eu não fiquei devendo um centavo para ninguém, para todos que trabalharam eu paguei. E recentemente, há uns tempos atrás, acho que já faz uns 4 anos, vai, certa pessoa, comendo em Campos do Jordão, comentou, gastaram não sei quantos mil cruzeiros numa ópera Trimonicha. Ai, gente, eu subi o meu sangue italiano, gastaram uma obra, porque não foi um centavo, só pagaram a Daniel Harris, né? Eu não recebi. Né? Então não gastaram nada. A verba para a Trimonicha veio, mas gastaram em alguma outra coisa. Pagaram um monte. Tenho relatos de pessoas que foi pago, que receberam, como se tivesse trabalhado na Trimonicha, pelo movimento coral, aluguel de teclado, que eram meus amigos. Mônica, eu recebi, como se eu tivesse trabalhado na Trimonicha. Mas a Trimonicha em si, todos os outros professores, foram eu que paguei. Olha, mas não me arrependo, gente, porque foi muito importante isso na minha vida. E aí, mais outra, na secretaria, ninguém foi a me assistir da Secretaria do Governo do Estado, nem da própria ULM, e foi um trabalho muito legal. E de repente, eu ganhei um prêmio de Mulheres no Mercado da área do municipal. O pessoal do municipal ficou sabendo, não sabia, e de repente a Silvia Luizar, nossa maestrina aqui da UFISA, me indicou para o prêmio Mulheres no Mercado. Eu fiquei ultra feliz de que alguém realmente reconheceu que a gente como mulher trabalha. Tá vendo? Tudo que a gente anda foi feito por uma mulher ajudando. É ou não é? E eu tenho só que agradecer. Mas só que eu não tinha essa noção de que era por causa de eu ser mulher. Eu sempre... Então, essa é duas coisas importantíssimas. Né? Aí tem outra coisa também, muito engraçada, que eu tenho que contar. Ontem, quando a Érica falou, a maestrina Érica é uma pessoa que eu estou para convidá-la para reger a banda sinfônica jovem desde 1995. Em 95, eu fui fazer um curso de regência em Stuttgart. Né, na academia que tem coro, tem tudo, orquestra, e eu ia ficar o mês de agosto fora, e eu falei em colocar alguém nesse mês no meu lugar. Aí, como eu não conhecia o meu mercado também limitado, que eu conhecia as pessoas poucas, eu sugeri de que a Érica Henrickson ficasse no meu lugar.
Aí meu diretor perguntou, mas por que ela? Eu disse, olha, porque é uma amiga que eu conheço e porque eu acho que ela seria legal ficar um mês não, com a banda, tomar conta para mim, uma amiga, tal, não sei o quê. Tá, aí tem que ser amiga? Aí, não, mas aí vem assim, porque não, eu falei, maestra, se você quiser convidar outra pessoa, pode ser. Aí eu falei assim, o que você acha do Edson Beltrame? Sim, nada contra, maestra, se o senhor quiser. Você tem medo? Aí você fala assim, não, a primeira reação, a gente já, não, imagina, não, você já se... Não, imagina, não sei o quê. Aí hoje você para pensar, por que medo? Porque se fosse um homem e ficasse com a banda, eles iriam gostar mais do homem, então, dele, que eu era muito inferior, e que eles poderiam gostar mais dele. E o fato de eu convidar a amiguinha também para me proteger, né, que seria um pouco... Hoje dói, não dói? Mas na época você acha tão... Não, você ainda se justifica, né? E parece que até hoje eu não consigo, não. Sempre alguma coisa acontece. Essas coisas vão marcando um pouquinho a vida da gente. Outra coisa que foi interessante, em 2000 eu consegui ter um assistente e o Marcos Sadal começou a trabalhar comigo na banda jovem. E não sei por que cargas d'água, a Hebraica convidou para um evento especial lá, se a banda não poderia tocar na Hebraica. Só que as condições só que tinha que ser regido por um homem, eu não poderia reger. Isso em 2000, né? Aí eu não entendo por quê, porque hoje eu rejo na Hebraica, tudo bem, no domingo de manhã, um monte de coisa. Mas naquele não podia, tinha que ser regido por um homem. Eu falei assim, a banda é minha, como é que eu não posso reger a minha banda? Pô? Né? Assim, mas você tem um assistente homem. Eu falei, mas eu não vou deixar, aí não vai. Aí eu fui, mas por que eu não podia? E a banda não foi. Não foi. Mas eu entendo, porque eu rejo lá agora, eu não sei se era algum evento especial. E eu pensei que a hora que eu fosse peitar, que eles fossem, não, então tá bom, vai reger. Não vai. E não, eu não fui. A banda não ficou. Então são coisas que a gente começa, depois que a gente vai se tocando, é muito triste, né? Eu acho que você agora rege porque você tem essa atitude. A gente sempre foi muito idealista, né? Peitamos, matamos. Mônica, só para complementar, se eu for a quantidade de momentos sexistas que eu vivi nesse sentido, tipo, mas você acabou de me ver, reger uma superprodução, família Adams, mas você é maestrina de verdade? Não, eu sou uma atriz. E eu sou tão boa que eu convenço todo mundo, todo esse tempo que eu rejo, cara. Todo mundo me obedece. É basicamente isso. Há 2 semanas, estou regendo o Wicked, que é um show mega difícil, né? E aí, uma mulher que trabalha com publicidade me pediu uma indicação de uma orquestra para fazer um evento, fazer um filme. Mas tem que ser uma orquestra de verdade, com um maestro. Falei, ok, good luck for you. Tá, ok. Falei, desculpa, eu não tenho nada para te dizer depois disso. E é uma mulher, né? E falando só, desculpa interromper, mas a questão que a Mara falou das relações humanas. A parte mais fácil da minha função é quando eu vou para o pódio e falo, graças a Deus, agora eu só tenho que reger um show dificílimo de 2h30, porque as relações humanas são terríveis. E, assim, todos esses momentos que você está narrando, se eu for começar a falar, milhões de momentos assim, que aí você ou respira ou responde à altura. Na maioria das vezes eu respondo à altura mesmo. Outra coisa, sempre digo, um regente para se impor diante do seu conjunto, ele tem que ser muito firme, muito duro. Uma mulher tem que ser 100 vezes mais dura e mais firme.
né? Eu não tenho problema com isso também, né? Passo por exigente, por grossa, por chata, não tenho problema. O que importa é a qualidade da música e fazer aquilo que a gente acredita. É isso. E também, gente, olha, o preconceito vem às vezes. Quando eu comecei também, eu tinha músicos que não queriam tocar comigo. E ainda mais banda, né? Que é uma coisa tão de homem, tão militar. Tem um amigo, graças a Deus virou amigo, que ele falou assim: Mônica, eu queria te matar, eu te fuzilava, via na porta lá. Imagina essa mulher querendo se meter a reger banda, porque ele tocava na polícia. No fim, eu pedi um favor para ele tocar comigo, né? Eu nem vou falar instrumento, porque senão vai entregar. A pessoa acabou virando muito meu amigo. Aí eu não vou quebrar o galho para essa mulher, mas aí ele mesmo fala: Mônica, olha, você me ensinou tanto, e, puxa, como eu fui preconceituoso, como, né, acabou virando uma coisa. E professores também, eu achava que era preconceito de banda por causa disso, né? Professores sempre falaram, né, que banda era inferior, vai tocar primeiro na banda, mas nem tocava para a mulher. Bom, enfim, para encerrar meu assunto, eu realmente acho assim, como a gente tem que peitar e criar aquilo que a gente fez, o que a gente quer. Eu cheguei a comprar um instrumento de cada naipe, comecei depois lá na minha fanfarra, ensinei para todas as meninas lá como tocar trompete, trombone. Eu ia até Tatuí para estudar instrumento de sopros um por um, para eu poder ensinar, para eu começar a reger. E alguns instrumentos ainda tenho em casa. Cheguei a comprar também o violoncelo, violino e violas. Tenho viola com Eric Miller. Tinha uma orquestra na minha casa, porque eu falei: só vou ter segurança quando eu souber o que é fácil e o que é difícil. Eu comecei pelo mais difícil, mas valeu, pelo menos eu sei o que é fácil e o que é difícil. Estudei com a Mara, estudei com todo mundo que eu pude. Fui procurando. Então, eu assim, acho que agora a gente precisa ter força para passar o bastão para frente, como diz a Mara. E não é numa vida só que a gente consegue as conquistas. Então eu acho que o que a gente plantou vai ser a hora que a gente começa a corrida, dar o bastão para outra, fazer a outra etapa, né? Espero que a gente consiga passar esse bastão para frente e que pelo menos não sofra tanto com as bandas, que agora elas vão ser a Orquestra Século XXI. Vocês se cuidem. Vocês vão ter que defender a orquestra também. E determinação. E eu agradeço que a Lígia ontem falou de cuidar um pouco mais da imagem. Eu realmente sou um relaxo de currículo, de foto. Nossa, não tenho site, nunca fiz. Mas eu vou fazer uma documentação linda da Banda Sinfônica Jovem, que no ano que vem vai completar 25 anos também. E que tem que ser documentada mesmo, você tem razão. E queria falar uma coisa assim, gente, foi tudo muito legal. Hoje a gente olha para trás, foi muito bom, né? E eu acho que a vida é que nem um jogo de videogame. Você vai lá no começo, parece tudo legal, né? Você vai jogando. Sim, a gente acaba ficando meio isolado, mas nossa, quando eu vejo um monte de gente falando, não, a gente tem que unir mesmo. E eu queria falar um pouco sobre coral profissional e coral amador, mas já que ela falou em passar o bastão, eu já vou começar de trás para frente. Na verdade, agora eu estou numa fase de criar novos regentes, né, que no futuro possam trabalhar e eu me aposentar e poder cuidar das minhas plantas. Mas eu não sei como então, eu fui criado no meio de coral porque meu pai era regente e ele ensaiava na minha casa e eu ficava brincando com os meus tios lá e diz meu pai que eu falava: tio, essa nota está errada. Bom, eu fui criado no meio, eu não sei nem como virei regente, mas eu sempre gostei disso. E aqui no Brasil, eu vim com 2 anos do Japão, sempre vivi aqui no Brasil, mas a minha educação musical era, desde 4 anos, eu sou piano, todo bonitinho, como manda o figurino. E eu levei um susto quando eu entrei num coral brasileiro aos 16 anos, porque meu pai só deixou entrar aos 16 anos, que o pessoal não sabia ler partitura. E para mim ela foi um espanto. Como faz um reggae de Mozart sem saber ler partitura? Aí eu fui vendo que o pessoal decorava, tudo tal. Desde aquela época eu falava: gente, mas se eles souberem ler partitura, vai facilitar pra caramba, né?
Então, desde sempre, quis ensinar as pessoas a lerem, que todo mundo fala, é um bicho de 7 cabeças, mas não é bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa tão necessária que nos países tipo o Japão se ensina música desde criança, né? Faz muito bem ao cérebro, etc. E então a parte educacional, eu sempre dei aula na Escola Municipal de Música, me aposentei aqui. A gente dei aula 35 anos na escola, tem muito aluno, tem criança que vem falar que a avó foi minha aluna. É fogo, mas é real. Sempre tive um grupo amador de pessoas que a gente acabava ensinando a ler a partitura e aí ficava mais interessante. E a gente criei um grupo chamado Parrambamba e depois eu fui convidada lá na ULM, na época que criaram o Coral Sinfônico do Estado de São Paulo. Era um projeto também de experimentar quem iria ficar como titular. Eu fui convidada e eu fiquei até não sei quando, até acabar o coral. E lá eu falei, bom, o pessoal não lia partitura também. Então, o que fazer para ensinar a ler partitura? É cantar muito. Então, eles tinham anualmente um bolo assim de partituras, mesmo que não apresentasse, eles eram obrigados a ler. Porque lendo todo dia é que você aprende a ler, né? E esse era o meu projeto de vida. Então, quando eu entrei na USESP, teve um coro profissional que um dos testes era a leitura, mas assim, digamos que 50% não lia. Então a gente ia pela qualidade vocal e eu tinha uma incumbência de ensiná-los a ler. Porque o repertório é tão... A gente tinha tanto concerto que se eles não lessem, não ia dar conta. E naquela época foi o Nash que me convidou e eu falei para eles, vai com calma, mas eles vão aprender a ler. Tanto é que eu acho que hoje a maior parte do coro lê e tal. Aí, para criar os próximos leitores, a gente criou um coral infantil que existe até hoje, né, que está com o Maestro Veru. E as crianças cresceram, a gente que dá um jeito, criamos o juvenil, que está com o professor Paulo Moura. E fui convidado para o Coral Jovem, onde eu continuei o trabalho. Então, graças a Deus, agora tem uma safra, digamos, safra, né? Um pessoal de 30 até 30 anos que lê partitura. Aí facilitou a vida do profissional, né? Porque para você entrar no corpo profissional, você tem que ter voz boa, estudar canto, mas tem que ler também, porque a profissão deles é ler, é apresentar. Então, e agora estou numa fase que quero criar próximos dirigentes para poder trabalhar ou ser assistentes, né? E resolvi investir em gente que tem mais nova. Então tem uma menina agora que hoje por acaso está nos Estados Unidos, porque foi cantar não sei o quê, mas ela tem 29 anos e estuda nos Estados Unidos, é do interior e que trabalha comigo. E assim, pretendo fazer uma coisa assim de um ano, sei lá de quanto tempo, até aguentar. E, bom, isso é o meu plano de vida. Eu quero que São Paulo não só cante, mas leia, né? E para lendo, você tem mais chance de conhecer mais repertório, né? E eu acho que a minha meta é isso. Agora, qual é a diferença do amador e do profissional? Bom, primeiro, ganha dinheiro e não ganha dinheiro, né? O amador, infelizmente, na década de 80 foi acabando, porque São Paulo tem problema de trânsito, teve problema de apagão. Então, o meu grupo Parrambamba, por exemplo, que tinha um repertório de Kevin, porque todos liam, acabou principalmente porque não tinha lugar mais para ensaiar. A escola não emprestava o auditório, porque o auditório tinha que... Lembra daquela época do apagão? Foi naquela época que acabou. E eu também fui ficando muito atrelado, muito trabalho, então não consegui continuar. Então, naquela época a gente fazia festival de música sacra e vinha bastante gente, vários corais. Atualmente a gente pede, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu não faço mais, né? Eu já me aposentei. Vem muito coro de igreja, que admiro muito o trabalho de coro de igreja. Mas eu sempre falo para os maestros de coro de igreja que também aprimorem mais para fazer um coro bonito, né? Um coro
porque vale a pena fazer um festival de coros de igrejas evangélicas, não sei, mas que isso é um trabalho bem legal, né? Então eu tenho um lado, todo mundo fala, pega todos os profissionais, não é assim, eu tenho parte educacional que eu acho que é coisa muito importante, né? Agora, a função da mulher. Bom, eu quando comecei a reger, aliás, antes eu fui ensaiadora do coral Pro Música Sacra, que é o primeiro coro brasileiro que entrei. E era o Requiem de Mozart, eu nunca me esqueço disso. E como eu li a partitura, eu virei ensaiadora. Bom, eu sabia fazer 1, 2, 3, 4, porque via meu pai fazendo, e virei ensaiadora. E eu falei para meu pai, eu quero estudar regência. Como meu pai era bem japonês, ele falou, bom, então estuda instrumentos de orquestra, né? Tocava piano, fui obrigada a estudar violino, porque eu gosto de instrumento grave, né? Não gosto de coisas estridentes. Mas meu pai disse que era mais barato, comprou violino, comecei a estudar violino, assim, sofrido, né? Mas fiquei 7 anos na orquestra jovem. Depois da escola, onde estudei, a escola municipal, que agora está aqui em cima, eu comecei a estudar harpa. Ninguém acredita, né? Mas eu toquei harpa há 12 anos. Agora me aposentei também. Porque todo mundo fala que harpa é coisa de anjo, e não é de anjo. Porque fora bom, eu gostava muito de coral, sempre gostei de coral. Eu não troco coral por nada. Eu posso até reger orquestra e coral, mas orquestra sozinha eu não tenho nenhum pingo de vontade de reger, né? Admiro as maestrinas que regem coral, orquestra só, mas a minha linguagem é coral. E a diferença do amador e do profissional é assim, por exemplo, o Fambamba, não sei se foi maravilhoso, mas era um grupo bom. Eles realmente gostavam, eles são amadores realmente de música. E não faziam por dinheiro, eles faziam porque gostavam. Então, o calor, né, a música serve porque eles gostam. Às vezes no profissional não acontece isso, eles cantam porque precisam cantar. Por exemplo, o paulistano que estou regendo agora, herdei um calendário que tem um concerto numa semana e na seguinte também tem um concerto de repertório diferente. Então imagina, são 2 repertórios concomitantes, isso mensalmente. Então é uma loucura. Mas eu vou dizer a vocês, se alguém não sabia ler, aprendeu a ler, porque é todo dia, 2 períodos, né? Mas e às vezes eles fazem para ganhar dinheiro, né? Isso me dá muita raiva, sabe? Porque eu recebo, mas eu não dedico aquilo. E tem gente que fala, também não recebo, ou você não dá folga. Eu falei, não, vocês ganham por tantas horas de trabalho, então eu resolvi fazer assim. Eu leio a peça e dispenso o período da tarde, às vezes, para cada um ler em casa, e aprimorar melhor, porque daí eles não podem reclamar. Mas eu não gosto desse negócio de faço porque ganho dinheiro, sabe? Isso me machuca muito. Eu sempre falo, olha, o coral da Igreja Batista que eu assisti uma vez, acho que da primeira Batista, aqui da Rua Santa Mara, tem um coral maravilhoso. E eu falei, o coral de igreja é bonito por quê? Pode estar desafinado, mas é bonito por quê? Porque eles realmente acreditam no que eles estão cantando. Então vocês têm que acreditar um pouco no quanto vocês conseguem fazer isso bonito, né? Aí, assim, graças a Deus, tem umas coisas bonitas, melhores e tal. Mas eu tenho muita saudade da época do coral amador. E para não dizer que eu não tenho coral amador, eu tenho um coral de velhinhos, cuja faixa está de 70 anos. Lá de um clube, que faz a questão, que eu falo, não sei o quê. Aí você tem que tirar leite de pedra, né? Mas é muito divertido, para mim faz bem, sabe? É 1h30 de diversão. E fazer alguma coisa para ir. E isso daí não assiste televisão naquele horário, pelo menos, né? Então, eu tenho várias versões, mas eu sinto muita falta de coral amador. Bom, voltando à questão da mulher. Por incrível que pareça, a facada maior de ser mulher foi quando eu fui estudar no Japão. Ganhei uma bolsa, fui para o Japão, e vocês sabem que o Japão é muito machista. Muito machista. Aliás, eu não moro lá por causa disso. Mas, ninguém dorme fazendo assim para entrar primeiro no ônibus. Não vem, não.
Eu sou muito brasileira. Quero que alguém pegue a mala da esteira do avião porque está pesada. Não, nem aí. Começa assim. E o meu professor falou assim, bom, então agora vamos